Amém. Paz do Senhor, queridos. Deus seja louvado, engrandecido é o Senhor, muito digno de louvor. Então, estamos aqui para prestar um culto de oração, momento de orar, momento de falar com Deus, momento de não colocar a par aquilo que Deus já sabe, mas nós vamos conversar com Ele e falar daquilo que Deus já sabe a nosso respeito, e nós vamos pedir para Ele, em nome de Jesus. Amém? Convido você, em nome de Jesus, a abrir a sua Bíblia lá no livro de Hebreus, no capítulo 9. Nós vamos ler os versículos 13 e 14. Vamos orar antes, queridos, em nome de Jesus. Espírito Santo, nós estamos nesse momento num culto de oração, um culto de conversa, Pai. Que o Senhor possa nos dirigir, Espírito Santo. Fala aos nossos corações, fala na nossa mente, usa a nossa boca, e que os nossos ouvidos possam ouvir a Tua voz, Senhor. Para que sejamos, Senhor Deus, realmente, Senhor, homens e mulheres comprometidos contigo. E que a Tua luz brilhe em nós, para a honra e glória do nome de Jesus. Amém. Portanto, Hebreus 9, a partir do versículo 13, na realidade, o versículo 13 e 14. Portanto, se o sangue de bodes e de touros e a cinza de uma novilha, aspergidos sobre os contaminados, os santificam quanto à purificação da carne. Nós estamos falando aqui, Paulo está falando aqui a respeito do Antigo Testamento, viu, queridos? Agora ele vai falar o que é a ideia de hoje, o que é o pensamento de hoje. Versículo 14. Muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno a si mesmo ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas, para que sirvamos ao Deus vivo. Queridos, nós estamos num culto de oração, obviamente, nós estamos falando de oração, nós estamos falando como que, domingo passado foi esse assunto, retrasado também, domingo não, na quarta-feira, sobre como nós podemos desenvolver uma vida de oração. E naquela ocasião, a gente pode desenvolver uma vida de oração, na primeira ocasião, a respeito da vida de Cristo. Tudo que pedimos em meu nome, disse Jesus, o Pai vai fazer. E na quarta-feira passada nós falamos a respeito da purificação diante de Deus. Na oração de louvor e de ação de graças. Hoje nós vamos falar a respeito do caminho da santificação, que é a purificação. E esse nosso encontro passado, o nosso diálogo de desenvolver uma vida de oração, é necessário que nós nos aproximemos de Deus. E ao aproximarmos de Deus, dissemos naquela ocasião, na semana passada, é pelo louvor e pela ação de graças. Nós louvamos a Deus e nós agradecemos a Ele pelas bênçãos que Ele tem derramado sobre nós. Aliás, quero falar aqui a respeito do culto de ação de graças de amanhã. Não vai ser um culto, vai ser um momento de agradecimento a Deus, de testemunhos de agradecimento, de louvor. Vamos estar louvando a Deus e vamos estar agradecendo a Deus.
E na vez passada nós falamos lá do Salmo 100, no versículo 4, em que nós devemos nos entrar por as portas com ações de graças e nos átrios do Senhor com hinos de louvor. E quando nós entramos pelas portas com ações de graças e nos átrios com hino de louvor, tem que ser com atitudes de admiração. Louvar a Deus não é só a gente vir aqui na frente e cantar, né? Dançar, levar as nossas mãos aos céus, né? Mas é principalmente atitudes, nós falamos naquela ocasião, de louvor e de agradecimento a Deus. É ter um tempo adequado de louvor, é ter um tempo adequado de agradecimento a Deus. É ter um tempo adequado de conversar com Deus pelo que Ele é. E nós falamos que Ele é amoroso, Ele é bondoso, compassivo, e estamos repetindo isso hoje, né? Misericordioso, paciente. Mas também nós temos que ter um tempo adequado para meditar no nome de Deus, o Todo-Poderoso, o El Shaddai, o Pai das Luzes, a Rocha, o maravilhoso Conselheiro, o Alfa, o Ômega, o início e o fim, o soberano dos soberanos, juiz, guerreiro. E assim nós nos aproximamos de Deus. E se aproximar de Deus, queridos, é uma escolha. Você que escolhe se aproximar de Deus. Obviamente, pela presença do Espírito Santo, na capacidade do Espírito Santo. E hoje, nesse culto de oração, eu peço a Deus que nos ilumine no falar, né? Mas nós vamos dar um segundo passo de como nós podemos desenvolver uma vida de oração eficaz, eficiente e efetiva, que é através da purificação diante de Deus. Purificação é um caminho de santificação. Quando nós nos purificamos é para sermos santos, como santo é o Senhor. E é assim que nós devemos andar. Então eu diria assim, né, queridos, né? É confessar ao Senhor e nos arrependermos para que Deus possa nos corrigir, para que Deus possa nos ajudar. E isso tem que ser num tempo significativo. Quando eu falo tempo significativo, querido, não é em nome de Jesus, amém, acabou, pronto. Não. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando de quando a gente confessa ao Senhor, nós nos arrependemos daquilo que temos feito que não agrada ao Senhor. É um momento de crescimento a Deus, porque Ele permite que a gente reflita a imagem de Cristo. Conforme está escrito lá em Romanos, no capítulo 8, versículo 29, né? Que nós somos predestinados a sermos conformes à imagem do seu Filho. O Filho de Deus é Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, né? Então, meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus Cristo, é muito importante estar bem com Deus. Se nós, em nome de Jesus Cristo, começarmos a pedir a Deus em oração, a interceder a Deus pelas outras pessoas em oração, é necessário que nós estejamos bem com Deus. Estar bem com Deus, a gente lembra de uma passagem de Tiago, né? Lá no capítulo 5, versículo 16, em que a oração de um justo é poderosa e eficaz. E quando nós estamos falando, quando nós estamos lendo, aliás, Tiago, esse capítulo 5, versículo 16, que a oração de um justo é poderosa e eficaz, nós estamos a mesma coisa que dizer que é impossível orar com o poder do Espírito Santo se entre eu e Deus, você e Deus, entre nós e Deus,
a pecados não confessados. Se confessarmos os nossos pecados, diz a palavra do Senhor, Ele, Deus, é fiel e justo para nos perdoar os pecados e também nos purificar de toda a injustiça. O próprio salmista Davi, né? Ele diz que Deus nos sonda e conhece o nosso coração. E Ele nos prova e conhece os nossos pensamentos. Vê se há algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Davi está falando isso a Deus, sendo um homem segundo o coração de Deus. Mas ele era um homem segundo o coração de Deus que cometia muitos pecados, mas ele se arrependia. E no arrependimento e no quebrantamento ele confessava os seus pecados. É uma coisa muito interessante que naquela época confessar os pecados não é como nós hoje confessamos. Davi era rei, e como rei, ele era a maior autoridade daquele povo, e ele, quando confessava os pecados pela palavra de Deus, ele tinha que se vestir de cinza, de saco de cinza, né? Cinza é o pó da madeira que queimou, se tornou cinza. Ele se cobrir com isso e sair gritando no meio da nação, para o povo: eu estou arrependido pelo pecado que eu cometi. Fico imaginando o nosso presidente Bolsonaro fazendo isso, seria um escândalo. Mas era a palavra de Deus daquela época. Por isso que ele fala assim, né, nas suas orações. E nós devemos, nas nossas orações de purificação, de confissão de pecado, pedir a Deus, porque nós não lembramos de todos os pecados que cometemos. Devíamos nos lembrar. Mas quando o salmista Davi, ele fala: sonda-me, porque o Senhor conhece o meu coração, sonda-me e prova, porque o Senhor conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim alguma coisa boa, me guia pelo caminho eterno, pelo caminho bom. Ele está pedindo: esclarece para mim, para que eu possa pedir perdão em nome de Jesus Cristo. É muito perigoso, meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus Cristo, nós assumirmos um campo de batalha de oração quando há pecados não confessados. Porque o pecado não confessado, ele bloqueia o nosso poder. E não percebemos isso. Lembra ainda da palavra lá em Jeremias, capítulo 17, versículo 9? Em que ele diz que é enganoso o nosso coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Deus conhece. Deus conhece o nosso deitar, o nosso levantar, o nosso gesticular, o nosso andar, o nosso falar. A nossa tendência, meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus, é passar na oração de confissão muito rapidamente. Para que a gente se concentre com um tempo maior nas nossas petições a Deus, para que Ele faça alguma coisa em nome de Jesus. Quando nós fazemos uma confissão muito superficial, querido, nós estamos impedindo Deus de ouvir a nossa oração. Não que Deus seja surdo, Ele ouve todas as nossas orações. Até mesmo aquelas orações que são bem superficiais. A gente não abre o nosso coração. Quando eu estou falando da superficialidade, eu estou falando que nós falamos, mas não há uma introspecção do coração, da nossa mente, da nossa vontade, do nosso desejo. Se eu no coração, diz o Salmo, 66, 18, contemplar a vaidade, e o nosso coração é vaidoso, a nossa vida, a nossa mente é vaidosa, o Senhor não nos ouve. É isso que diz a palavra de Deus.
Mas, queridos, eu gostaria de falar a respeito, principalmente, de 3 pecados, em que Deus não ouve as nossas orações, se nós não confessarmos esses pecados a Ele. O primeiro pecado é o pecado de pensamento. Nós devemos começar a nossa jornada de purificação na nossa mente. Lembro lá de Romanos, capítulo 12, no versículo de número 2. Olha que o escrito da carta aos Romanos diz assim que nós temos que nos transformar pela renovação da nossa mente. E quando nós nos transformamos pela renovação da nossa mente, é para que a gente possa experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E lembro também lá de Mateus, do Evangelho de Mateus, no capítulo 15, no versículo 19, onde que Jesus diz que porque do coração, na realidade, procedem maus desígnios. Aí ele relaciona alguns maus desígnios, não são só esses, viu, queridos? Mas ele relaciona assim, o homicídio, o adultério, prostituição, furto, falso testemunho, blasfêmia. Falso testemunho é mentira, viu, queridos? Tem gente contando mentira no Facebook. Tem gente contando mentira no WhatsApp. Isso impede você de que Deus, que a sua oração seja poderosa. Que você desenvolva uma vida de oração. O segundo ponto é dos pecados de atitude. Eu enumeraria, na realidade, né? O pecado do orgulho, o pecado da arrogância e o pecado da descrença. Quando nós estamos falando do pecado do orgulho, querido, é você se achar o cara, pô. Deus me fez e jogou a receita fora. Misericórdia. Misericórdia. Isso vai ser orgulhoso, né? É aquele cara que fala assim, eu cheguei, viu? Eu cheguei, tá tudo resolvido, tá tudo feito, porque eu cheguei. Esse é o pecado do orgulho. E aí caminha por esta ideia, né, queridos? Né? Mas o pecado da arrogância, queridos, né? É o pecado também de atitude, porque quer se autopromover. Eu sou bom mesmo, viu, querido? Eu sou bom mesmo. Misericórdia, querido. Quem é bom foi crucificado por nós na cruz. Jesus, que se tornou o Cristo. Quando eu cheguei, arrasei. Essa é a arrogância, viu, querido? O pecado de atitudes da descrença é a falta de fé. Será que Jesus existiu mesmo? Será que Jesus ressuscitou mesmo? É mais ou menos que nem Tomé. Eu preciso pôr o dedinho na ferida de Jesus. Eu preciso ver. Não, querido. Não, em nome de Jesus Cristo. Sabe por quê, queridos? Porque Deus examina a nossa vida e Ele vê nossas ações interiores e exteriores. Porque nós vamos ser julgados pelo nosso coração. Pelos desígnios do nosso coração. Não é muito pelas nossas atitudes, não. Mas Ele vê as nossas atitudes. Ele sabe quem nós somos. Até porque nossas atitudes dizem a respeito do nosso interior. Ele vê principalmente a atitude por detrás da atitude. Ele vai além, queridos, né? Apocalipse, lá no capítulo 3, eu sei que vocês têm feito, diz o Senhor. Sei que não são frios nem quentes, como eu gostaria que fossem uma coisa ou outra. Mas porque são apenas mornos, nem frios nem quentes, vou te vomitar da minha boca. Olha, misericórdia. Misericórdia, meu irmão.
lá em 1 Pedro, no capítulo 5 também, versículo 5, fala assim que Deus é contra os orgulhosos, mas Ele é bondoso para com os humildes de coração. Se nós vamos também no Salmo 51, queridos, Davi falando: ó Deus, o meu sacrifício é o espírito humilde. Tu não rejeitarás um coração humilde e arrependido. Queridos, creia em Jesus como Senhor e Salvador, porque Ele é aquele que veio para nos salvar e nos salvou. Basta se confessar e viver a imagem dele. O terceiro pecado, né? É o pecado da palavra. Jesus fala lá em Mateus capítulo 12, versículo 36, ele faz uma afirmação através da sua boca, incrível. Ele fala assim: eu digo que no dia do juízo os homens haverão de dar conta de toda palavra, vou repetir de novo, de toda palavra inútil que tiverem falado. Se nós vamos ainda lá no escrito de Paulo aos Efésios, na carta aos Efésios, ele fala que nenhuma palavra torpe deve sair da nossa boca. Palavra torpe é palavra duvidosa, hein? Misericórdia. Ainda ele fala no mesmo livro de Efésios, né? Paulo, no capítulo 4, né? Livrem-se de toda amargura, livre-se de toda indignação, livre-se de toda ira, livre-se de toda gritaria, livre-se de toda calúnia, livre-se de toda maldade. E aí por cima que nós podemos citar vários e outros escritos bíblicos, mas poderíamos também estar citando aqui vários pecados de relacionamento, pecados de ação, pecados de omissão, de autocontrole, de autoconfiança, excesso de confiança. Nós poderíamos estar relacionando, mas eu vou ficar nesses 3 pecados, viu, queridos? O pecado da palavra, o pecado das atitudes e o pecado de pensamento. Não que eu creio que esses pecados são mais graves, não, querido. Pecado é pecado. Não existe grande nem pequeno. Existe pecado. Mas nós temos que aprender, queridos. E nós temos que buscar viver. O que nós temos que buscar viver? A purificação da nossa consciência de obras mortas para servirmos a um Deus vivo. Deus é poderoso. Jesus é poderoso. O Espírito Santo é poderoso. Porque eles são um. A primeira carta de João, né, no capítulo 5, fala essas coisas, né? Porque eles são um, porque há concordância entre eles. Jesus, quando fala lá em João capítulo 17, da oração sacerdotal, ele fala também que já não nos chama mais de servos. Nós somos amigos de Deus. O amigo conhece Jesus, porque Jesus nos conhece. Mas nós devemos conhecer Jesus. A tempo e fora de tempo. No momento de dor e no momento da alegria. No momento da tristeza e no momento do contentamento. Em nome de Jesus. Amém, meu irmão? Deus abençoe. Que você seja purificado pelo Espírito Santo. Em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. Vamos orar ao Senhor. Senhor Deus, nós te louvamos e te agradecemos, Senhor. Nós te louvamos, Senhor Deus, porque o Senhor é o poderoso, Senhor. Não há nada e ninguém mais poderoso que o Senhor. É só o Senhor que tem poder, detém todo o poder, toda a glória, toda a majestade, toda a misericórdia. Também, Senhor, nós te louvamos, Senhor Deus, porque o Senhor é luz
o seu Filho Jesus Cristo também é luz, e o Espírito Santo também nos guia e nos purifica para que sejamos luzes no mundo, Senhor. Deus, o Senhor é a nossa rocha, o Senhor é o nosso socorro bem presente, o Senhor é o eu sou, o Jeová. O Senhor é aquele que nos dá um conselho, Senhor Deus, extraordinário, real, concreto. Conselho, Senhor Deus, que surte efeito em nossas vidas, em nome de Jesus Cristo, Pai. Também o Senhor é o juiz. Haverá o dia que o Senhor vai julgar, Senhor Deus. Aliás, o Senhor deu esta primazia ao teu Filho amado, Jesus Cristo. Por que o Senhor deu esta primazia? Porque se fosse o Senhor que fosse o juiz, você fala, mas o Senhor é Deus, né? Então o Senhor deu o seu Filho, porque o seu Filho, ele estava sujeito e se sujeitou todas as coisas que também nós estamos sujeitos, Senhor. Ele sabe aquilo que nós podemos fazer e não fazer. Por isso, Senhor Deus, nós te louvamos, Senhor, porque percebemos que o Senhor se aproxima da gente, Senhor. Mas nós queremos se aproximar de ti, Senhor Deus. Andar contigo, Senhor. Viver a tua palavra, Senhor Deus, na nossa vida, em nome de Jesus Cristo, Pai. Muito obrigado por esse momento, Senhor Deus. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Graças te damos, Senhor Deus. Bendito é o teu santo nome, Senhor Deus. Muito obrigado, Senhor Deus, porque hoje o Senhor nos deu uma filiação eterna, Senhor. Nós somos filhos teus, irmãos de Jesus Cristo. Glória a Deus, ó Pai. Por isso, Senhor Deus, nesta noite também, Senhor, nós confessamos os nossos pecados, Senhor Deus. Por pensamentos, Senhor Deus, nós confessamos os nossos pecados por palavras, Senhor, e por atitudes, Senhor Deus. Muito obrigado, Senhor Deus, porque a tua palavra, Senhor Deus, diz que se nós confessarmos os nossos pecados, o Senhor é fiel e justo para nos perdoar os pecados. E nesse momento, Senhor, nós estamos confessando os nossos pecados. Por que nós estamos confessando os nossos pecados por pensamentos? Porque os nossos pensamentos, Senhor Deus, muitas vezes, Senhor Deus, não comprovam, Senhor, a tua palavra, a vivência da tua palavra em nós. Queremos que o Senhor nos sonde, Senhor Deus. Sonda cada um de nós, ó Pai. O Senhor conhece o nosso pensar, Senhor. O Senhor conhece o nosso levantar, o nosso deitar, o nosso andar, Senhor. O Senhor conhece, Senhor, todas as coisas, Senhor. Ô, papai, mas vê se há alguma coisa dentro de nós. E guia-nos, Senhor Deus, desta forma. Em nome de Jesus, ó Pai. Mas nesta noite também, Senhor Deus, nós oramos a Ti, Senhor Deus, fazendo um pedido, Senhor, para a nossa irmãzinha Isabelle, Senhor. A Isabelle, Senhor Deus, que estava conosco e tem um momento agora que ela não está, Senhor. E, Senhor Deus, estamos recebendo a notícia que ela está triste, Senhor Deus. Que o Senhor possa estar dando alegria para ela, Senhor, em nome de Jesus. Mas também oramos, Senhor Deus, pela Isabelle, Senhor, essa menina de 8 anos de idade, Senhor Deus, que tem uma suspeita de lúpus, Senhor Deus. Ela se encontra internada, Senhor Deus, num hospital, Senhor. E ela é uma criança, 8 anos de idade, Senhor. Que o Senhor possa visitar o leito, Senhor, afofando, Senhor Deus, o colchão. Mas também, Senhor, curando, Senhor. Nós oramos, Senhor Deus, em nome de Jesus, pela família Araújo, Senhor, que o Senhor hoje recolheu o nosso irmão Eudair, Senhor Deus, filho da nossa irmã Obede, Senhor, irmão, Senhor, do Rogério, Senhor, nosso irmão, nesta casa, Senhor, também do pastor Luiz Carlos, Senhor Deus. Ô, Senhor, que a tua graça, o teu amor e a tua misericórdia sejam, Senhor Deus, no consolo com todos os familiares, Senhor, os filhos, a filha, Senhor Deus, neto, bisneto, Senhor, em nome de Jesus, ó Pai. Também oramos, Senhor Deus, em favor da nossa irmãzinha Ivê, Senhor Deus. Ela, Senhor Deus, que está se preparando para um procedimento cirúrgico no seu pé, já foi operado, Senhor Deus. Há também alguns outros procedimentos, Senhor Deus, na área da sua saúde, Senhor. Ô, Senhor Deus, que o Senhor esteja preparando, Senhor Deus, não só os médicos, Senhor Deus, mas esteja preparando todos os instrumentos que os médicos vão usar nesse procedimento, Senhor.
E nós estamos abençoando, Senhor Deus, todos esses equipamentos, Senhor, esses instrumentos cirúrgicos, Senhor Deus. Nós estamos abençoando, Senhor Deus. Nós estamos, Senhor Deus, em nome de Jesus, ó Pai, dizendo que eles vão servir, Senhor Deus, para que a tua serva Ivê, Senhor Deus, ela tenha um sucesso, Senhor Deus, espiritual no céu, Senhor. Porque a terra depende do céu, Senhor. A terra depende, Senhor Deus, da tua palavra, do teu trono. E aqui está lançada a tua palavra, Senhor Deus, que não volta atrás, Senhor Deus. Que não há impedimento, Senhor Deus, porque é a tua serva, Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai. Também, Senhor Deus, nós estamos orando, Senhor Deus, para a preparação, Senhor Deus, da viagem, Senhor, do nosso irmão Wesley, Senhor Deus. E da nossa irmã Ivê, Senhor, ela vai fazer a cirurgia, vai estar se preparando, Senhor, sendo cuidada, Senhor Deus, para que ela esteja curada plenamente, Senhor Deus, porque ela vai fazer uma viagem para a Austrália, Senhor. E esta viagem para a Austrália, Senhor, não é um passeio não, querido. Não é um passeio, Senhor. Não é. Ela vai lá, Senhor Deus, porque vai nascer o primeiro netinho dela, Davi, dela e dele, do nosso irmão Wesley. Senhor Deus, prepara a viagem, Senhor Deus. Nesse momento que estamos orando, Senhor Deus, ainda não podem viajar por causa desse Covid-19, Senhor Deus, mas nós já estamos falando que as fronteiras, Senhor Deus, o avião vai poder pousar, Senhor Deus, naquele lugar, Senhor Deus, e eles vão poder presenciar o nascimento, Senhor Deus, desse menino que vem vindo à face da terra, está sendo formado no ventre da filhinha, Senhor Deus, a Bárbara, Senhor Deus, e ele vai vir perfeito, como perfeita é a tua palavra, Senhor Deus, e papai, nas características do qual o rei, Senhor Deus, papai, Saul, ele declarou para os seus primeiros ministros, vai buscar esse cara que sabe tocar bem os seus instrumentos, Senhor Deus, esse cara, Senhor Deus, que é educado, Senhor Deus, esse cara que é suzudo de palavras, Senhor Deus, que cuida bem das coisas e ainda por cima é cristão, Senhor Deus. Essas são as características, Senhor, algumas das características, Senhor, de Davi. Senhor Deus. E o teu servo que está sendo, ele tem esse nome já, Senhor Deus. Em nome de Jesus, Pai. Te agradecemos por isso, Senhor. Deus da glória. Oramos também pela nossa irmãzinha Beth, Senhor. A doutora Beth Elizabeth, Senhor Deus. Papai, ela está com falta de ar, Senhor Deus. Não está passando bem nesse momento, Senhor. Mas a falta de ar, Senhor Deus, ela pode ser ir embora, Senhor, com o sopro da sua boca. Sopra, Senhor Deus. Sopra, Senhor Deus, na vida da nossa irmã Berta, Senhor. Sopra, Senhor Deus, o teu sopro, que é de vida. E se é sopro de vida, é o sopro, Senhor Deus, que vai devolver o ar, Senhor Deus. Papai, em nome de Jesus Cristo, Pai. Nós oramos também, Senhor Deus, em favor do Pablo, Senhor Deus, do Jorge, filhos da nossa irmã Lúcia, Senhor. Que o Senhor possa estar libertando, Senhor, convertendo o coração, Senhor. Papai, livrando, Senhor Deus, das drogas, Senhor, tirando a tristeza e colocando dupla alegria, Senhor. Da mesma forma, cuida da nossa irmã Clemilde, da nossa irmã Itamar, pela saúde dela, Senhor Deus, da família, Senhor. Cuida do Felipe, Senhor Deus, que está com Covid-19, é sobrinho da nossa irmã Roseli de Brito, Senhor Deus, em nome de Jesus. Pai, cuida da Nívia, Senhor Deus. Papai, dos seus dentes, Senhor Deus, em nome de Jesus, da sua saúde bucal, Senhor Deus, em nome de Jesus, Pai. Deus da glória, Senhor. Cuida, Senhor Deus, e tira toda a dor, Senhor Deus. Toda a dor, Senhor Deus, em nome de Jesus. Lembramos da nossa irmã Terezinha, da nossa irmã Fernanda. Cuida da nossa irmã Judite, da nossa irmã Obed, Senhor, nesse tempo, Senhor Deus, de consolo, Senhor, consola, Senhor, a nossa irmã Cida, Senhor, todos os idosos desta casa, Senhor Deus, a nossa irmã Renilde, o seu esposo, Senhor Deus, Deus da glória,
Louvado e engrandecido seja o teu santo nome, Senhor Deus. Porque o Senhor é o Deus da cura, Senhor Deus. Cura, Senhor Deus, a Rosângela Gutierrez, Senhor Deus. Oh, papai, anda junto, Senhor Deus, com o nosso irmão Luiz Pisserni, Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai. Oh, papai, ele também é um senhor já que tem já essa melhor idade, Senhor Deus, e o mundo está dizendo, Senhor Deus, que ele é aquele que pode estar infectando. Não, Senhor Deus, ele não vai infectar ninguém, nem vai ser infectado por ninguém, nem por algo que possa comprometer a vida, a saúde dele, em nome de Jesus. Cuida da nossa sobrinha Fernanda, que agora, dia 7 de dezembro, vai fazer uma cirurgia, Senhor Deus, no seu aparelho respiratório, Senhor Deus, em nome de Jesus, ó Pai. Cesse, Senhor Deus, essa pandemia, Senhor. Cuida do Julinho, Senhor, nosso amigo de infância, Senhor. Cuida da família do Zezé, Senhor, nossa irmã Lúcia, Senhor, porque o Senhor recolheu esse homem teu, Senhor. Cuida, Senhor Deus, também da família do Augusto, da Márcia, Senhor Deus, da Maiara, Senhor Deus. Oh, Deus, em nome de Jesus, tira toda a tristeza, Senhor, porque o Senhor recolheu o filho, Senhor Deus, em nome de Jesus, ó Pai, cuida, Senhor, oh, Pai, em nome de Jesus, que não venha abatimento, mas venha, Senhor Deus, a alegria do Senhor, ó Pai. Por que eu falo de alegria no momento de morte, Senhor Deus? Porque a morte pertence a Ti, mas a alegria também pertence a Ti, porque a alegria, Senhor, é do Senhor. Oh, Deus, a nossa vida também pertence a Ti, Senhor. Todos os seres humanos, a vida pertence a Ti, Senhor. Oh, Deus da graça. Papai, também oramos, Senhor Deus, em nome de Jesus, pela Tua igreja, Senhor. Pela Tua igreja, Senhor. Igreja que prega Jesus Cristo como Senhor e Salvador. E Te agradecemos, Senhor, pela melhora da Silvia, Senhor Deus. Estava com Covid, saiu da UTI, já está nos quartos, e profetizamos que ela vai para casa. Sarada, curada em nome de Jesus. E que a paz do Senhor, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, seja a razão da nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, meu irmão. Deus abençoe, minha irmã.